Olá, catequizandos! Estamos hoje no 10º encontro da segunda etapa da Eucaristia. Sou a catequista Andréa e estamos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No encontro anterior, falamos sobre o batismo e os sacramentos, né? E nós sabemos que o batismo é a entrada, é a porta de abertura para os outros sacramentos, né? Então, é uma vida mergulhada no amor de Deus. Hoje vamos entender como se preparar para uma boa confissão. A confissão também é um sacramento. A confissão é um sacramento que foi instituído por Jesus. Ele criou o sacramento da confissão para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, né? E através da confissão, a gente confessa com o pároco e o pároco nos colocam em orações e perdão, tá? Para os nossos pecados, de nossos pecados. O sacramento da confissão também é conhecido como o sacramento da reconciliação. Para que nós tenhamos uma boa confissão, a gente tem que é necessário 5 condições para que a gente se prepare para que faça essa confissão, né? Um bom exame de consciência com Deus. Você realmente está de bem com Deus? Você realmente tem condição você vai falar para o Padre tudo que você fez de pecado que desagradou a Deus? Faça esse exame, sente, reflita para depois ir ao Padre fazer sua confissão. 2. Arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e ao próximo. Você ofendeu a Deus através de alguma coisa que você fez de errado? Você ofendeu a uma pessoa e que você necessita colocar isso, mesmo que tenha se passado tanto tempo que você não se confessa, mas isso ainda existe e está pesando na sua consciência do ato que você fez? Reflita sobre isso. Firme propósito diante de Deus, de que está arrependido daqueles pecados e que você vai se converter. 4. A confissão clara dos pecados a um sacerdote. Não adianta você fazer uma confissão a um amigo, a uma televisão, num quarto sincero só a Deus. É interessante, só quando a gente está enfermo, não tem condição de ver um padre, e ao mesmo tempo temos, porque o padre pode ser chamado e ir lá quando nós estamos enfermos. Então, o indicado é que a confissão seja feita a um pároco, para que ele saiba abençoar os seus pecados e que ele vai indicar o que você possa fazer para também ser perdoado. 6. Cumprir a penitência indicada pelo padre. Então, quando você se confessa e você passa para o padre tudo aquilo que você fez e que você sabe que você desagradou a Deus, e ele vai passar para você algumas penitências que podem ser o amor ao próximo, pode ser uma oração, e que você tem que cumprir com essa penitência determinada pelo padre. Mas para que haja um exame de consciência, né? Um exame de consciência, nós temos que refletir os 10 mandamentos da lei de Deus. Esse é um momento de consciência e vamos iniciar os 10 mandamentos, como diz, 10. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre
todas as coisas, amando a Deus em primeiro lugar, conversando com Ele através de quê? Através de oração, lendo suas palavras. Isso é honrar a Deus. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, não fazendo juramento falso a Deus e em nome de Deus, né, onde você comete o pecado e diz: eu juro a Deus que não faço mais isso. E você repete os pecados, você faz. Então isso é um juramento falso, é um pecado. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas, né? Honrar o dia santo do Senhor, que é o domingo, e os dias dos santos, os dias santos, que são os dias de comemoração. Indo através de quê? Como é que você vai guardar os domingos? Participando da missa. É através da missa que a gente vai ouvir as palavras de Deus, a gente vai escutar o Evangelho, a gente vai rezar, memorizar tudo o que a gente fez durante aquela semana. O quarto mandamento da lei de Deus: honrar o pai e a mãe, tendo amor e respeito pelos pais e dispor de ajudar em suas necessidades. E aí, vocês estão cumprindo? Se for as meninas ou meninos, estão cumprindo com suas ajudas na casa, ajudando a mãe, ajudando ao pai, se a mãe nos afazeres da casa, ajudando a ela, porque não só porque ela está enferma, mas sim no seu dia a dia, ajudando a seu pai que não está podendo fazer todas as atividades na sua oficina, na sua propriedade. E aí, vocês estão cumprindo com essa tarefa que é de responsabilidade também de vocês? Quinto mandamento da lei de Deus: não matar. Ter respeito pela vida do próximo, praticando algo que não prejudique a vida do próximo. Então, esse é um pecado mortal. Tirar a vida de outro, ninguém tem esse direito de tirar a vida de outro. A vida só é tirada, a nossa vida só pertence a Deus. Então, Ele é quem sabe o tempo certo que a gente possa ir. Então, tem que ter consciência disso e segurar a sua fúria, rezar, pedir a Deus que segure esse momento de fúria. Não tirar a sua própria vida também. Isso é um pecado mortal. Não diz respeito a nós, a essa fraqueza de tirarmos a própria vida. Rezem, isso é falta de rezas, de orações, de estar mais presente na vida de Deus. O sexto mandamento: não pecar contra a castidade. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Tendo respeito pelo meu corpo, pelo corpo do meu próximo. O que quer dizer? Eu tenho um corpo onde eu tenho que respeitá-la, que Deus me deu ele perfeito. E se não me deu ele com alguma coisa que faltou, Ele sabe que eu posso seguir a minha vida só com braços, só com uma perna, se eu não tenho a visão, mas eu tenho uma audição. Então isso é um pecado que você chegue a fazer algumas coisas com o seu corpo, né? Como muitas coisas que estão acontecendo aí. As mulheres não são mais mulheres, elas começam a fazer muita coisa, muitas transformações no corpo, onde nem precisa. Sétimo mandamento das leis de Deus: não furtar. Roubou algo ou desejar algo injustamente dos bens do próximo, isso é um pecado. Por quê? Nós temos que ter cuidado, porque isso vem desde nossa infância.
E nós somos orientados pelos nossos pais. Quando eu chegava em casa da escola, se eu chegasse em casa e eu viesse com um brinquedinho da minha escola e que minha mãe sabia que ele não me pertencia e porque eu trouxe na minha mochila, a minha mãe dizia assim: por que você trouxe isso? E ela olhava nos meus olhos e dizia assim: é seu? E eu dizia: não. Quem lhe deu? Foi uma amiga. Ela acreditava. Mas no outro dia, ela ia com aquele brinquedo na bolsa até a escola e se certificava da amiguinha que eu tinha falado se ela tinha realmente me dado aquele brinquedo. E confirmar se realmente eu estava falando a verdade. Minha mãe estava me colocando no caminho certo para que eu não pecasse. Isso vem da infância. E quando a gente torna-se adulto, temos que seguir com esses ensinamentos da lei de Deus e de nossos pais. Então, isso é algo que a gente sabe que é pecado, né? Se alguém tem uma condição melhor do que a minha, ele está trabalhando, ele lutou por isso. Não é preciso que você vá lá furtar aquela coisa porque você teria vontade de ter. Tem que ter esse exame de consciência. No 8º mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho, sendo leal e verdadeiro e não prejudicar o próximo. Não prejudicar o próximo. Como? Se você faz fofocas, né? A respeito de uma pessoa, calúnias, onde você fica com brincadeiras falsas, onde você prejudicou a vida de outra pessoa, né? Então isso é errado, não pode acontecer. O 9º mandamento da lei de Deus: não desejar a mulher do próximo, sendo fiel a seu esposo ou a sua esposa, sendo fiel à esposa do próximo, de um amigo, de uma amiga. Isso não só em casamento, mas desde um namoro também. Temos que respeitar o próximo. O 10º mandamento nós temos: não cobiçar as coisas alheias, sendo ambicioso e desonestos para conseguir algo, tendo inveja do sucesso do próximo. Isso é um pecado. Não é porque meu vizinho tem mais condição, ele tem um carro bonito, e meu pai não tem. E aí eu vou estar cobiçando. Não, a gente vai lutar para isso. Você vai se tornar um profissional e vai conquistar isso para você. E quem sabe você também vai dar de presente a seu pai o carro que ele um dia não conseguiu ter. Mas não devemos ter inveja do outro. Esses são as leis de Deus, os mandamentos, né? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando pecamos, afastamos dele. Ele fica triste. E é através da confissão que nós recebemos o seu perdão. Existem 2 tipos de pecados, que são os mortais e veniais. Os veniais, que são os mais leves. Então, vocês depois reflitam sobre isso. Quais são os pecados mortais e os mais leves. E façam um exame de consciência. Eu tenho algumas perguntas sobre as atividades. Primeira atividade: o sacramento da confissão foi instituído por Jesus. Por quê? Respondam. Por que foi instituído por Jesus? Para fazer, segunda atividade, para fazer uma confissão são necessárias 5 condições. Quais são elas? Para um exame de consciência, é necessário refletir sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu quero que vocês escrevam quais são os mandamentos da lei de Deus em ordem sequenciais corretas.
E para você, o que é o pecado? Esses são 5 itens da atividade desse nosso 10º encontro. E nós hoje estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.